Ela achou que a casa estava vazia, até ver na parede o desenho que só uma pessoa poderia ter feito. O mesmo traço, a mesma assinatura. O amor que ela acreditava ter perdido ainda estava ali. Algumas histórias não terminam, apenas ficam guardadas nas paredes do tempo. Inscreva-se no canal Entre Linhas e Destinos e descubra amores que o tempo não conseguiu esconder. A estrada de terra se estendia diante do carro, ladeada por eucaliptos altos e poeira suspensa. O vento trazia o cheiro doce do campo e o som distante de cigarras. Isadora olhava pela janela, sentindo o coração apertar a cada curva. Herdara a velha fazenda da tia-avó, um lugar que não visitava desde a adolescência, desde antes de Mateus partir. O portão de madeira rangeu quando ela empurrou. O casarão, coberto de musgo e lembranças, parecia observar sua chegada. O tempo havia passado por ali com mãos pesadas. Mas havia algo na forma como a luz atravessava as janelas quebradas que ainda transmitia vida. Ela caminhou pelo pátio coberto de folhas secas. Lembrou-se dos verões que passara ali, dos risos que ecoavam pelos corredores, e, acima de tudo, de Mateus, o menino que desenhava nas paredes escondido da tia, jurando que um dia seria artista. Ele sempre dizia que desenhar era o jeito de não deixar o tempo apagar as pessoas que amava. Mas o tempo o apagou mesmo assim, ou pelo menos foi o que todos disseram. Quando o pai dele morreu, Mateus foi levado para outra cidade, e pouco tempo depois chegaram as notícias confusas, um acidente, uma despedida sem corpo, uma ausência que ficou. Isadora cresceu acreditando que ele se fora para sempre. Agora, tantos anos depois, estava de volta. Não para procurá-lo, mas para decidir o que faria com a casa que herdara. Planejava vendê-la, encerrar aquele ciclo. Mas o destino raramente avisa quando tem outros planos. Ao entrar, o som dos passos ecoou no chão de madeira. A poeira dançava na luz do entardecer. O ar era denso, carregado de memórias antigas. Ela percorreu os cômodos, tocando nas paredes descascadas, nas portas que ainda guardavam marcas de infância. E então viu, na sala principal, sob uma camada de tinta antiga, algo chamava a atenção. Uma sombra de traços curvos, linhas quase invisíveis, como se o tempo tivesse tentado esconder uma lembrança. Isadora passou a mão sobre o reboco e sentiu a textura diferente. Com a unha, raspou de leve, e a tinta começou a ceder. Pouco a pouco, o desenho emergiu. E lá estava ele. O traço suave, o mesmo estilo. Duas crianças de mãos dadas olhando o horizonte. No canto inferior, uma assinatura escrita com letras desajeitadas. Mateus. Isadora ficou imóvel. A garganta a apertou. Aquele nome parecia pulsar dentro dela. Lembrou-se do dia em que ele fizera aquele desenho. O último verão antes da despedida. O sol entrava pela janela, e Mateus, com as mãos sujas de carvão, dissera sorrindo: "Um dia, quando você olhar para esse desenho, vai saber que eu cumpri a promessa de não te esquecer." As lágrimas vieram sem aviso. O desenho estava ali, intacto, como se o tempo tivesse poupado exatamente aquele pedaço da parede. Ela se sentou no chão, o coração acelerado. Então, algo brilhou sob a luz do sol que atravessava as frestas da janela. Perto do rodapé, uma pequena caixa de madeira. Isadora a abriu com cuidado. Dentro, havia um pedaço de papel dobrado, amarelado, mas legível. Era um rascunho do mesmo desenho, com uma frase escrita em lápis: "Se um dia você voltar aqui, procure onde o sol toca a parede. É lá que eu estive." Isadora olhou em volta. O feixe dourado atravessava o cômodo e tocava um ponto no canto oposto, perto de um armário antigo. Com esforço, empurrou o móvel pesado. Por trás dele, uma pequena porta, oculta por tábuas. Empurrou até ceder. O ar que saiu dali era frio, quase intacto pelo tempo. Um pequeno ateliê coberto de pó e silêncio. Latas de tinta secas, cavaletes, pincéis, e na parede principal um novo desenho. Mais maduro, mais profundo, mais inconfundível. No canto, novamente a assinatura, Mateus, e a data, apenas 2 anos atrás. O corpo de Isadora estremeceu.
O coração disparou. Mateus não estava morto. Ele tinha voltado ali, e de algum modo ainda estava por perto. Os rastros de Mateus. Aquela noite foi longa demais para Isadora. Ela não conseguiu dormir. A cada vez que fechava os olhos, o desenho voltava à mente. O traço maduro, a assinatura inconfundível, a data recente. 7 anos haviam se passado desde que ela ouvira falar pela última vez de Mateus, e agora, ali, diante daquelas paredes, o tempo parecia ter se curvado diante do destino. O vento soprava pelas frestas da janela, e a luz da lua entrava tímida no cômodo. Isadora se levantou, acendeu a lamparina e voltou ao pequeno ateliê. Havia cheiro de tinta seca, de madeira antiga e lembranças que ainda respiravam. Sobre uma mesa coberta por poeira, encontrou um caderno grosso amarelado pelo tempo. As primeiras páginas estavam em branco, mas mais adiante, traços familiares surgiam. Desenhos de paisagens da fazenda, retratos inacabados, e no meio deles, um rosto, o dela. Mais jovem, com os cabelos soltos, o olhar leve. Isadora tocou o papel com a ponta dos dedos. O nome Isa estava rabiscado ao lado do desenho. A letra era dele. O coração bateu acelerado. Mateus tinha estado ali, não apenas para visitar, mas para lembrar. Ao amanhecer, ela caminhou até a vila mais próxima, decidida a encontrar respostas. O caminho era o mesmo de antes. As árvores altas, o cheiro de café vindo das casas, os rostos conhecidos que o tempo envelhecera. Na mercearia reconheceu Dona Hilda, uma mulher de fala mansa que havia trabalhado na fazenda quando Isadora era criança. Ora, se não é a pequena Isa, exclamou a mulher, limpando as mãos no avental. Voltou para a casa velha, foi? Isadora sorriu de leve. Voltei, sim. Herdei a fazenda da tia-avó. Ah, coitada! Aquela casa anda mais viva de lembrança do que de gente. Dona Hilda, disse Isadora hesitante, a senhora lembra do Mateus? A mulher parou por um instante. Os olhos se estreitaram como quem busca uma lembrança antiga. Lembrar, eu lembro. O menino vivia com um lápis na mão. Era um doce de criatura. A senhora sabe se ele voltou aqui nos últimos anos? Hilda limpou o balcão, pensativa. Voltar. Ele voltou, sim. Uns 2 anos atrás, se não me falha a memória. Ficou um tempo por aqui, mas depois sumiu de novo. Sumiu? Disse que vinha pintar a casa velha, mas ninguém viu mais. Alguns diziam que tinha ido para a capital, outros que estava doente. Doente? Não sei ao certo, minha filha. Só sei que ele sempre passava no lago ao entardecer, o mesmo lugar onde vocês brincavam quando pequenos. Isadora agradeceu e saiu com o coração acelerado. O lago. Ela se lembrava bem. Era o lugar onde ele lhe dera o primeiro desenho. Um retrato dos dois de mãos dadas. Correu pela trilha de terra, o vento soprando o cabelo contra o rosto. Quando chegou, o lago estava sereno, refletindo o céu dourado do fim da tarde. O som das cigarras e o cheiro da água parada a fizeram voltar no tempo. E então, viu, perto da margem, uma tábua fincada no chão, com um pedaço de pano preso por pregos enferrujados. Ela se aproximou devagar. Era um pedaço de tela. E sobre ela, um esboço inacabado. O mesmo traço, a mesma suavidade. 2 figuras olhando o lago. E uma frase escrita em letras pequenas. Alguns lugares nunca se esquecem de quem os amou primeiro. Isadora se ajoelhou, tocando o tecido úmido. Uma gota d'água escorreu da ponta da tela, misturando-se às lágrimas que ela não conteve. O sol começava a se esconder quando ouviu passos atrás dela. Virou-se rápido, o coração em disparada. Um homem caminhava pela trilha, o rosto meio escondido pelo chapéu e pela luz do entardecer. Trazia uma sacola de ferramentas e o corpo cansado de quem carrega mais histórias do que bens. Desculpe, disse ele, parando a poucos metros. Não queria assustar. Isadora engoliu em seco. Havia algo familiar na voz dele. Baixa, calma, com aquele mesmo tom arrastado que ela lembrava dos dias de infância. O vento soprou, e quando o homem ergueu o rosto, o tempo pareceu parar. Era ele. Mateus. Mais velho, o olhar marcado pelo tempo,
mas ainda o mesmo sorriso tímido que um dia prometeu nunca esquecê-la. Ela deu um passo para trás, sem saber se chorava ou sorria. Mateus, sussurrou, como quem fala com um fantasma. Ele tirou o chapéu e assentiu, um sorriso cansado iluminando o rosto. Demorei, eu sei, mas a promessa... eu cumpri. O silêncio entre eles durou o que pareceu uma vida inteira. O vento, o lago, o céu avermelhado, tudo ao redor parecia suspenso. Isadora respirou fundo. Eu achei que você tinha morrido. Mateus deu uma risada baixa, triste. Quase morri, Isa, mas nem o tempo conseguiu me convencer a te esquecer. Ela olhou o lago, tentando entender o que sentia. A saudade, o alívio, a raiva contida de quem esperou demais. Mas o que venceu foi a ternura. Ele se aproximou. Eu estive aqui, todo esse tempo. Só não sabia se você ainda lembrava de mim. E por que foi embora de novo? Às vezes, o amor também precisa de silêncio para sobreviver. As lágrimas escorreram sem que ela tentasse conter. Mateus estendeu a mão, hesitante, e ela não recuou. Os dedos se tocaram por um instante breve, mas cheio de significados. Nenhuma palavra a mais era necessária. O lago, o mesmo de tantos anos atrás, refletia agora dois adultos marcados pelo tempo, mas ligados por algo que jamais envelheceu. As verdades que o tempo escondeu. O entardecer se transformou em noite, e o lago foi sendo engolido pela penumbra. Isadora e Mateus caminhavam lado a lado em silêncio, rumo à casa. Nenhum dos dois sabia por onde começar. O som das folhas secas sob os pés parecia preencher o espaço entre as palavras que ficaram presas durante anos. Quando chegaram à varanda, o velho lampião balançava com o vento, projetando sombras nas paredes. Mateus passou a mão sobre o corrimão gasto, como quem cumprimenta um velho amigo. Nada mudou, murmurou. Até o cheiro é o mesmo. Isadora sorriu de leve. Mudou sim, só que você não quer admitir. Entraram. A casa parecia diferente agora. Não era mais apenas um lugar cheio de memórias, mas um elo entre o que foram e o que ainda poderiam ser. Mateus caminhou até o ateliê, parando diante do desenho na parede. Você encontrou. Encontrei, respondeu ela, aproximando-se. E encontrei mais que isso. Mostrou-lhe o caderno, as anotações, a assinatura. Mateus o segurou com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Os olhos se encheram de lembranças. Eu vinha aqui às escondidas. Depois que tudo aconteceu, eu precisava terminar o que comecei. Tudo o que, Mateus? Perguntou Isadora, com a voz embargada. Por que você desapareceu assim? Ele respirou fundo. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de memórias que doíam. Depois que meu pai morreu, as dívidas ficaram todas para mim. A fazenda que ele tinha foi tomada. Eu fiquei sem nada. Um amigo do meu pai me levou para a cidade e me deu trabalho. Mas pouco depois tive um acidente. Perdi parte da visão por um tempo. Isadora o olhou com espanto. Eu nunca soube disso. Ninguém soube. Eu não queria que soubessem. Não queria que você me visse daquele jeito. Ele sorriu, mas o sorriso era triste. Eu só voltei quando recuperei a visão. E quando achei que podia te mostrar algo de novo. Isadora sentou-se na beira da mesa, os olhos marejados. Eu te esperei, Mateus. Por anos. Todo mundo dizia que você tinha morrido, mas eu não conseguia acreditar. Ele se aproximou, o olhar fixo nela. Eu também esperei, Isa. Só que às vezes o amor que a gente sente é tão grande que precisa de distância para não se perder. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os dois ficaram ali, apenas respirando o mesmo ar, cercados pelas lembranças que o tempo não conseguiu apagar. O barulho do vento lá fora parecia o mesmo som que ouviam quando eram crianças. O som que embalava as promessas que fizeram um ao outro. Mateus caminhou até o canto da sala, onde uma antiga tela coberta por um lençol descansava. Ainda tem uma coisa que você precisa ver. Ele puxou o pano, revelando um quadro enorme. Era uma pintura da casa, mas não como ela estava agora. Era como fora antes, viva, florida, iluminada. No centro,
Uma figura feminina sorria, com flores nas mãos. Isadora levou a mão à boca. Era ela. Eu pintei quando achei que nunca mais te veria, disse Mateus a voz baixa. Quis deixar aqui o que o tempo não me deixou viver. As lágrimas caíram silenciosas pelo rosto dela. E por que nunca me mandou isso? Porque eu ainda acreditava que você voltaria. E se eu não voltasse? Aí o quadro seria só um sonho, mas ao menos teria te mantido viva em mim. Isadora se aproximou. Os olhos dos dois se encontraram, e o silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ela passou a mão pelo rosto pintado, como quem toca um espelho do passado. Você sempre foi teimoso, Mateus. Ele riu baixinho. E você? Sempre impaciente. Os dois riram. Aquele riso leve, simples, que nasce do reconhecimento de que algo perdido foi reencontrado. Depois caminharam até a varanda. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas. Mateus olhou para o horizonte e disse: Eu voltei porque precisava me despedir. Despedir? O coração dela se apertou. Tenho que ir para a cidade de novo. Consegui uma vaga como professor de arte. É tudo o que sempre quis. Mas essa casa me chamava. Isadora ficou em silêncio, tentando segurar o que o peito já começava a sentir. Então foi só isso? Você voltou para se despedir? Ele virou-se para ela. Eu voltei para ver se ainda existia um motivo para ficar. A frase ficou suspensa no ar, ecoando entre eles. Ela deu um passo à frente e o abraçou. Um abraço longo, cheio de todas as palavras que o tempo não deixou dizer. A casa, o vento, o campo, tudo parecia respirar de novo. Talvez o amor, assim como o desenho na parede, só precise de alguém disposto a remover o pó do tempo para reaparecer. O lugar onde o tempo recomeça. A madrugada chegou devagar, trazendo consigo o frio do campo e o som distante dos grilos. Isadora permaneceu acordada, sentada na varanda, olhando a luz do lampião balançar com o vento. Mateus dormia no sofá antigo, exausto depois de horas conversando sobre o passado. Ela observava o rosto dele sob a luz suave, mais envelhecido, com marcas que o tempo havia desenhado com cuidado, mas ainda o mesmo olhar calmo de quando prometera não esquecê-la. O coração de Isadora estava dividido entre o presente e a memória, entre ficar e recomeçar. A casa, agora viva outra vez, parecia lhe pedir para não ir. As paredes guardavam risos, segredos e um amor que nunca teve fim. Mas havia também o mundo lá fora e a vida que ela aprendera a viver sozinha. O sol nasceu tímido. Mateus acordou e foi até ela, trazendo 2 canecas de café. Sentaram-se em silêncio. O cheiro do café fresco misturava-se ao das flores que nasciam na cerca. Por um instante parecia que o tempo realmente havia parado. Eu pensei muito, disse ela por fim. Sobre nós, sobre essa casa, sobre o que o tempo fez com a gente. Mateus a olhou com ternura. E o que o tempo fez com a gente, Isa? Ela respirou fundo. Nos ensinou a esperar, mas também a entender que amor não é sempre ficar. Às vezes é permitir que o outro vá, sabendo que o que foi verdadeiro nunca se perde. Ele abaixou o olhar. Aquelas palavras eram suaves, mas doíam. Eu nunca quis te deixar, confessou. Só não queria te arrastar para o que eu era naquele momento. Eu sei, respondeu ela, e de alguma forma isso também foi amor. O vento soprou, levando consigo folhas secas e lembranças. Os dois riram baixinho, como quem entende que o destino tem seu próprio tempo de dizer as coisas. Mateus levantou-se e caminhou até a parede onde o desenho antigo permanecia. Tirou do bolso um pedaço de carvão e, sob o olhar curioso de Isadora, acrescentou um novo traço. 2 figuras adultas, de mãos dadas, olhando o horizonte. Abaixo, escreveu apenas: Alguns amores não voltam. Eles apenas esperam o momento certo para continuar. Ela se aproximou, as lágrimas lhe turvando a visão. Você ainda desenha bonito demais, disse tentando sorrir. Eu só desenhei o que estava vendo. O relógio na parede marcava quase 10 da manhã, quando o caminhão que levaria Mateus à cidade apareceu na estrada. Ele ajeitou a mochila, olhou para a casa uma última vez
e, antes de subir na carroceria, virou-se para Isadora. Se algum dia eu pintar de novo essa casa, quero que seja com você aqui. Ela assentiu, o sorriso leve e triste. A casa vai te esperar, e eu também, do meu jeito. O caminhão se afastou devagar, levantando a poeira da estrada. Isadora ficou parada até o veículo sumir no horizonte. Então, voltou-se para a casa. A luz do meio-dia invadia o ateliê, iluminando o novo desenho na parede. O carvão, ainda fresco, parecia pulsar vida. Ela respirou fundo e caminhou até a janela. O vento bagunçava os cabelos, e o campo ao redor se estendia como um mar dourado. A solidão que restava não era mais dor, era calma. Porque, no fundo, sabia que aquele reencontro não fora uma despedida. Fora apenas o tempo devolvendo o que havia guardado por anos. Naquele instante, Isadora entendeu. A casa não fora o que ela herdara, fora o amor que jamais se perdera. E, ao olhar o horizonte, ela sorriu. Lá, entre o som do vento e o brilho do sol, o destino parecia lhe dizer: algumas promessas não envelhecem, apenas esperam o momento de serem cumpridas.